Futebol de salto alto. É isso? Estás? Vais entrando. Vamos lá começar. Então, Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol de Salto Alto. Estamos hoje com o Rui Filipe, treinador do Grijó, futebol feminino, da equipa de futebol feminino do Grijó. Bem-vindo, Filipe. Obrigado. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Desta vez não fui eu diretamente, mas obrigado. E o João vai fazer aqui uma pequena introdução, mais do teu passado. Filipe, obrigado uma vez mais por teres aceito o convite aqui de fazer parte do podcast de Futebol de Salto Alto. O Filipe é um treinador que já vai para a sua 11ª época, não é, Filipe? É verdade. Penso eu que é a 7ª a trabalhar no futebol feminino, a trabalhar no e para o futebol feminino. Exatamente. Não é, estas 11 épocas não foram sempre como treinador principal, mas Faz parte do percurso. exatamente, era isso que eu ia dizer. É a alavanca para se chegar Sim. a treinador principal. O Filipe então começa na formação do Prozinho, passa para onde consegue a subida da divisão, vai para o Canelas como treinador adjunto. Depois, na mesma no Canelas, trabalha como treinador de futebol feminino. Seguido do Canelas, segue-se o Boa Vista, Pedras Rubras e agora o Grijó. Filipe, como é que, recuando ainda antes do percurso de treinador, como é que surge o gosto pelo futebol e a entrada no futebol? Pelo que sei, também foste jogador do Prozinho, não é? Também é verdade. Prozinho, Avintes, Vila. Sim, estive no Boa Vista. E no Boa Vista, exatamente. Terminei no IFK de Helsínquia. Exatamente. Eu comecei muito tarde no futebol, portanto já tinha para aí 13, 14 anos, mas o gosto já vinha da escola, de jogar com os amigos. Já era um miúdo que fazia muitos golos, apesar de não ter noções de posicionamento e estava sempre fora de jogo, mas jogava muitos golos. Aliás, eu lembro do primeiro treino que fui fazer ao Prozinho, e metade do treino era o treinador a dizer que eu não podia estar em fora de jogo porque eu estava a fazer muitos golos, mas estava sempre em fora de jogo. Então, o primeiro contacto foi esse que tive, foi com um amigo, que é o meu melhor amigo atual, e que me convenceu a ir para o futebol. E fui a meio da época. Ainda fui a tempo de fazer 14 golos nessa época, portanto foi ali o começo. Algum estava fora de jogo, Filipe? Acho que não. Aprendi a lição. Pronto, eu gosto pelo futebol. Começou também pelo facto de eu ter estado sempre muito próximo ao desporto, não só no futebol, portanto eu estive ligado ao atletismo, estive na natação, estive também no ténis, mas posteriormente. Portanto, eu gosto muito de desporto, já é uma coisa que vem de mim. Na família também há alguns atletas, nomeadamente no hóquei em patins, jogaram no Porto, são da seleção, neste momento estão a jogar na primeira divisão, portanto a família tem também assim algumas ligações ao desporto. E é uma coisa que gosto desde bem pequeno. Filipe, entre estar no futebol, mas ainda vais a tempo de fazer uma carreira como jogador ainda, pronto, com algum peso, não é? Eu tive o problema das lesões. Foi sempre uma conquista tudo aquilo que se foi feito, sempre com os pés bem assentos na terra, porque não sou nenhum Cristiano Ronaldo, mas fui conquistando o meu caminho e consegui chegar ao IFK de Helsínquia, que se calhar era uma coisa que não era passível de acontecer, até porque já tinha 25 anos e tinha estado parado, portanto no tempo de séniores, porque tive 2 lesões graves e que me impediram de ter um percurso adequado, digamos. Mas tive essa experiência que foi fantástica e que também contribuiu para que, enquanto treinador, também tenha aprendido muita coisa, porque essas vivências permitem, claro, que possamos crescer. Como é que se vive a recuperação dessas lesões? Não é fácil. Já agora, quais foram as lesões? Eu tive uma ruptura no gêmeo e tive uma ruptura no tendão daqueles, portanto, tendão daqueles. Sim, portanto foram 2 lesões chatas. Aquela que toda a gente diz que é para acabar, não é? Se não for e profissional, o que é curioso, a recuperação mesmo. Não, é curioso que quando fiz essa lesão, praticamente as pessoas iam dizendo tu não vais jogar ou futebol, dificilmente vai acontecer, e a verdade é que consegui e cheguei ao IFK. E foi uma batalha, foi nunca desistir e lutar por isso. E a oportunidade surgiu, agarrei-a e tive ali uma experiência muito engraçada. Qual era o nível de futebol
do clube em que jogaste na Finlândia? Profissional. Profissional? Sim. Como é que é? Aqui em Portugal tinha estado apenas no Boa Vista enquanto profissional, não foi? Não tive como não foi profissional. como profissional? Não. Ah, Estive ok. lá na altura em que o Boa Vista desceu. Ok, quando ele desce. Sim, Ok. estive lá uns tempos. Depois estive para. Jogaste com o Rui Gomes? Não. Rui não Gomes, recordo. ele fez formação lá no Boa Vista. Não estava lá. Não estava lá, Não. ponta de lança. Não estava. Ok, não. ok. Pronto, e depois estive ali a paragem, tem faculdade, arquitetura, que é um curso complicado e que exige muitas horas de trabalho, portanto teve que haver ali também algumas escolhas, mas quando fui para a Finlândia, portanto eu fui para lá para fazer um estágio de arquitetura num gabinete internacional e tive essa oportunidade e agarrei, e foi uma experiência muito boa. Portanto estive lá só 6 meses, mas nesses 6 meses foi incrível. Ok, tu vais lá só 6 meses? Sim, porque eu depois voltei a ter uma lesão e foi quando eu regressei a Portugal. Mais um. Verdade, E o que é curioso é que estas lesões foram todas não por questões físicas, mas por entradas fora de tempo ou entradas mais agressivas, pronto, que causaram a dita lesão. Foram só 6 meses, mas que experiências. Primeiro, como é que surge o convite para jogares nessa Foi muito equipa? engraçado. Portanto, eu quando cheguei a Helsínquia, a primeira coisa que eu procurei era um sítio para ir jogar futebol. Portanto, eu queria jogar futebol. Ainda não conhecia muita gente. Pronto, e andei à procura no Facebook e apareceu lá um grupo daqueles grupos, tipo malta para se juntar para ir jogar futebol. Portanto, foi o meu primeiro passo, foi esse. E na segunda ou terceira vez em que houve esse meeting para jogar futebol, portanto, há lá muito essa cultura da malta se juntar, vão para os estádios e jogam, portanto os campos estão abertos, a malta vai para lá jogar. E num desses meetings, portanto, conheci lá um gajo que jogava no IFK, que também tinha ido lá, conheci até um diplomata italiano, portanto havia um monte de gente que ia jogar, e um deles jogava no IFK, portanto na equipa no IFK 3. E convidam-me para ir, portanto disse, olha, tu tens jeito, anda, vais lá, não sei o quê, também queres jogar futebol? Vou, e apareci lá, fiz um jogo e pronto, e rapidamente subi à outra equipa e fiz 7 gols em 6 jogos, foi assim uma coisa. Eles já me chamavam da Golden Boy, era o meu e o Slippery Latino eram os meus nomes. E depois fui chamado a fazer a pré-época com a equipa principal. E foi aí que tive a lesão. Pronto, tive que regressar a Portugal. Foi quando comecei a treinar feminino, porque fui ver um jogo em que na altura o Canelas feminino tinha levado 21-0, algo assim do género. E foi aí que eu decidi que tinha que fazer alguma coisa pelo futebol feminino e comecei a minha aventura. Naquela fase Força, Bernardo. começa um bocado a aventura do futebol feminino em Portugal. O crescimento foi um bocado mais ou menos. Foi nessa Por aí, altura, foi mais ainda ou menos. estava, foi um bocadinho antes de aparecer esse boom. Portanto, Sim. era uma altura em que ainda estava tudo muito escuro, muito cinzento. Sim. Havia ainda Cheio de muito pouco. dogmas. Havia poucos apoios, ainda havia muita desconsideração para com o futebol feminino. E eu lembro-me que quando fui ver esse jogo, uma das coisas que me marcou foi ouvir nas bancadas os próprios adeptos da equipa insultarem as miúdas e a gozá-las. Isso mexeu comigo. Com aquelas bocas, né? Típicas de... Não, quer dizer, quando tu estás a assistir a um jogo da tua equipa e tens esse tipo de comportamento, Claro. isso não faz qualquer tipo de sentido. E isso mexeu um bocado comigo. Eu achei que devia fazer algo. E o que é curioso é que eu tinha regressado, portanto, e convidaram-me para ajudar o treinador que estava com elas. E pronto, depois ao fim de 3-4 semanas já estava eu a tomar conta da equipa. Assumiste. E foi engraçado porque a equipa do feminino do Canelas nunca tinha ganho um jogo, e no último jogo do campeonato nós conseguimos a primeira vitória de sempre ali da história do Canelas feminino, e que foi um marco e que foi super interessante ver o percurso, a evolução. E depois na época seguinte já estivemos a disputar os primeiros lugares e andamos lá em cima. Pois, para muita gente visto de fora foi apenas uma vitória, não é? Mas para quem vivia aquelas semanas de trabalho, aquele crescimento das atletas ao longo até ao final da época, até essa vitória, enche o ego, não é? Ver aquela evolução toda até aquela vitória que foi o culminar do trabalho da época. Sim, é uma sensação incrível porque
perceberes que estiveste naquele momento em que as miúdas ninguém dava nada por elas, e perceber que elas conseguiram chegar lá e por mérito, porque se souberam dedicar, souberam aceitar aquilo que foi implementado para se trabalhar, esforçaram-se, dedicaram-se, e conseguirem essa vitória, porque é uma grande vitória, foi uma grande vitória para elas, e que foi um mote para depois a equipa crescer, claro, e atingirem outro tipo de metas. Portanto, foi mérito claro delas e do seu esforço. E também um bocadinho de treinador, vá. Eu estou lá para ajudar, portanto, eu dou-lhes as ferramentas, elas depois é que têm que executar. Claro, portanto, não, eu tento que as atletas tenham tudo ao seu dispor, portanto, tento disponibilizar tudo aquilo que é possível e tento o mais profissional possível. E depois, claro, depende muito daquilo que elas fazem, por isso é que eu digo que o mérito é delas, porque se elas conseguirem usar essas ferramentas, têm todas as capacidades para conseguirem lá chegar. Um bocado hoje em dia o treinador, um bocado o segredo é fazer essa ponte entre os princípios que os treinadores têm, de modelo de jogo, modelo de treino, fazer a ponte para os atletas perceberem que é isto é para tirar o melhor de vocês, ou seja, não estou aqui para vos exigir ou para vos. Porque às vezes há choques porque a mensagem não passa, né? A mensagem do treinador. E acho que é esse um bocado. A mensagem é muito importante, porque aquilo que tu passas para as atletas é aquilo que elas vão mostrar em campo. Claro. E se tu tens uma boa filosofia, isso depois também se evidencia dentro das 4 linhas. Claro. E isto vai ao encontro da questão do balneário, que é fundamental no futebol feminino, acima de tudo no futebol feminino. Pronto, porque já tive essa experiência do masculino, tanto na formação como no futebol sénior. Sim, é diferente. E muito diferente. É completamente diferente, portanto, e no feminino faz todo sentido. E uma equipa que tem um bom balneário é meio caminho andado para ter sucesso. Mas isso também se trabalha, portanto, não é só ter as jogadoras certas, mas também isso é trabalhado e lá está, isso fomenta-se e depois passa para as atletas. Ministério, e como é que, como falou, muitas vezes a derrota estava, ou seja, trabalhámos a semana toda e chegámos ao fim de semana e mais uma derrota. Como é que é trabalhar mais uma semana quando os resultados, não é? O resultado de vitória, digamos assim, a conquista dos 3 pontos não aparece? É uma questão que é difícil para elas, e por isso é que são umas guerreiras, porque conseguiram ultrapassar isso. É difícil tu pegares uma equipa que leva 21 e passares para uma equipa que passa a sofrer 6. É uma derrota, mas não é uma derrota de 21. Portanto, claro, as jogadoras passaram a saber o que fazer em termos táticos, passaram a saber como estar organizadas, passaram a perceber o que é o jogo, que aí se calhar não tinham essas noções, e depois de conseguir esse processo, fomentar a qualidade do jogo, perceberem as movimentações que tinham que fazer, portanto, dar-lhes esses, digamos, esse feedback, esse background, que também lhes permitiu perceber que se trabalhassem de determinada forma, que depois as coisas iam aparecer. Portanto, e foi todo um processo. Antes dessa vitória conseguimos 2 empates, não estou em erro. Portanto, foi todo um processo contínuo. Tiveram que perceber que perder também faz parte. Nós também crescemos quando perdemos. Portanto, a derrota, nós podemos tirar coisas boas. Nós podemos tirar coisas boas das derrotas porque também aprendemos com elas. E por isso é que há equipas que estão habituadas a ganhar e quando têm uma derrota depois não sabem lidar com isso. Claro. Portanto, é importante saber perder. E saber tirar as coisas boas, porque eu acredito que nas coisas menos boas há coisas boas. Sim, há sempre. E usá-las em nosso partido. Portanto, foi todo um processo contínuo que eu vou depois. Sim, passa por aí porque muitas vezes elas têm muita qualidade, as jogadoras em si. Nós tínhamos lá 3 ou 4 jogadoras boas. Uma delas acabou de jogar depois no Valadares, deixou de jogar há pouco tempo. E tínhamos a Denise também, que está no Oliveira Douro, que esteve comigo no Boa Vista, e outras mais, a Chorão, que também está no Oliveira Douro. Havia várias jogadoras. E lá está, foi uma questão de conseguir montar as peças, explicar-lhes como é que as coisas funcionavam, dar-lhes se calhar uma atenção que não tinham tido, porque se calhar os treinos aí não chegar lá a fazer uma peladinha e depois resolve ao fim de semana e as coisas não funcionam assim. Portanto, houve toda essa preparação que também lhes permitiu a ter essa evolução. Achas que, por exemplo, as atletas até tinham aquele gosto para entrar no futebol feminino, até ultrapassavam aqueles dogmas que existiam, e eu refiro-me isto,
a quando mais ou menos da tua entrada no futebol feminino. Ultrapassavam os dogmas, até conseguiam ir treinar, não é? Estavam a treinar, mas depois o facto de não conseguir ganhar, esse gozo da bancada, por exemplo, que falaste, levava a que algumas delas não, esquece, para mim no futebol não dá. O que eu achei de interessante ali é que elas, mesmo sentindo esse feedback que tinha havido das bancadas, não deixaram de desistir. Portanto, nesse próprio jogo em que estavam a perder, acho que perderam 21, foi assim uma coisa assustadora. Elas não deixaram de lutar em campo. Não houve um momento de jogo em que desistissem. Portanto, por isso é que eu vi que havia ali alguma coisa. E foi isso que me chamou a atenção do futebol feminino. Eu achei e senti que podia dar algum contributo. É nesse momento que eu decido deixar de jogar e dedicar-me ao futebol para poder ajudar o futebol feminino no seu desenvolvimento, porque achei que podia fazer alguma coisa para isso. E o que notei é que as miúdas nunca desistiram, nem por estarem a perder por 21. Houve um momento em que não, acabou o jogo, não, tentaram, continuaram a trabalhar com as suas limitações, claro, mas não deixaram de o fazer. Isso achei um aspecto interessante e que no feminino é uma coisa importante. Eu acredito que jogar bem, não é? Fazer um jogo bom está perto de fazer um jogo mau. Acertar agora um passo está muito perto de a seguir e errar um passo. E se agora eu fiz bem, sou o maior, daqui a bocado fiz mal e sou o pior. Infelizmente no futebol vive-se muito disso. Mas independentemente disso, eu acho que a atitude é que, sim, é que tem que estar sempre lá, ok. Eu posso ter menos qualidade do que, por exemplo, o meu concorrente direto para a mesma posição, mas se calhar ele tem mais qualidade do que eu, mas eu tenho mais atitude do que ele. E acho que por aí é que pode estar a diferença entre um jogador atingir um patamar mais elevado ou menos elevado. Não, isso é verdade, e mesmo para a própria evolução do atleta, nós temos que perceber que há momentos em que há um jogador que está melhor que outro. Claro. E não significa que um é melhor que o outro, mas há momentos, há fases durante a época. E uma coisa que eu costumo... Um plantel tem 20, 23... Sim, é isso. As pessoas têm que perceber que há fases, há alturas em que um está melhor, outro que está menos bem, e faz parte do processo. Sim. Agora, como é óbvio, se esses atletas têm essa atitude, essa postura e que sabem estar e sabem perceber que aquele momento em que não estou a jogar, se calhar é o momento em que eu tenho que dar mais, para conseguir evoluir e chegar, digamos, à forma em que aquele atleta está, e quando agarrar o lugar sou eu que vou lá ficar. E não pensarem que por estarem naquele lugar que as coisas estão garantidas, claro, têm que continuar a trabalhar. Isso permite também que a evolução seja acelerada e o processo seja muito mais rápido. E essa mentalidade não há em todos os atletas, e por isso é que tens jogadores e tens atletas. Portanto, claro, tens os jogadores que são aqueles que andam aí por andar, e tens os atletas que são aqueles que têm uma outra mentalidade que lhes permite estar mais próximo de chegar ao futebol profissional, claro, e de chegarem a esse sonho, não é? Que todos procuram. Achas que a diferença da liderança pode estar no facto de, ok, eu jogo 11 e só posso convocar 18, jogam 11, convoco 18, mas há sempre aqueles que vão ficar de fora. Sim. Ou dos 18 aqueles que não vão entrar. E achas que a parte da liderança é fundamental naquele momento em que aquele que está no banco ou aquele que não foi convocado na semana anterior e é convocado esta semana é chamado a jogo e dá tudo daquilo que tem e que não tem em prol da equipa? Isso é importante, e é uma das coisas que eu também fomento, é os atletas perceberem que toda a gente é importante, seja quem está a jogar, seja quem está no banco, seja quem não foi convocado e está na bancada. E por norma até atribuo tarefas à malta que está de fora, portanto nós estamos todos a trabalhar para o mesmo. Só podem estar 18 ali dentro na convocatória, não significa que o resto da malta não vai ter essa oportunidade, mas faz parte do processo. E as pessoas têm que perceber que todas têm o seu papel dentro do jogo, mesmo aquelas que estão fora, estão a passar mensagens, feelings para quem está lá dentro, portanto uma boa postura depois também passa para as colegas, portanto, e o grupo o seu fundamento está aí, é toda a gente perceber que tem um papel independentemente de serem as 11 que estão a jogar, e mesmo a malta que está no banco, se está no banco é que se calhar porque vai entrar para resolver o jogo, portanto não é, às vezes não significa que por estás ali dentro que até foste a melhor jogador ou durante a semana, ou se calhar é uma questão de estratégia, e quem está no banco está ali para entrar e tem que mudar o jogo e há casos que entram e resolvem várias vezes e não e são também titulares, faz parte da estratégia muitas vezes no banco e entram e resolvem. É da mesma forma que estar na bancada até pode ser a estratégia para o jogo seguinte. Exatamente. Ou olha, hoje não vais ser convocado, ok, não dizemos, mas
não estás a ser convocado, que é para ver se tu abres os olhinhos e para a semana trabalhas mais e quem sabe chegas ao fim de semana e jogas, não é? E há atletas que reagem bem a isso, porque precisam desse, digamos, desse pushing para depois aparecerem na semana seguinte com outra atitude, outra postura. Portanto, aquilo que é importante passar para os atletas é que todos eles são importantes e todos fazem parte. Se estamos ali, somos uma equipa, somos um grupo, estamos a trabalhar para o mesmo, e independentemente de jogarem ou não, são importantes. Isso acho que é um aspecto fundamental. Filipe, recuando então aos tempos de treinador agora, começas no Canelas, depois o Boa Vista, o Pedras Rubras e o Grijó. Como é que surge essa transição de clube? Eu sei que, por exemplo, no Boa Vista chegaste a treinar, penso eu, as quatro modalidades, ou seja, futebol de 7, futebol de 9, equipa B e equipa A, não foi? No Boa Vista estive no primeiro ano só estive nas séniores, no segundo ano é que estive nas júniores, portanto que era futebol de 9, e estive nas séniores também. Portanto, foram os escalões. Eu ajudei também muitas vezes as pequeninas, as panteirinhas, portanto, quando era preciso ir lá dar uma ajuda, as miúdas as bestiais a jogar, incrível. Davam um gozo, era aqueles treinos, miúdas cheias de talento e que estão a aparecer nas seleções. Claro. Muito bom mesmo. Mas sim, no primeiro ano foi só séniores, no segundo júniores e séniores. E como é que surge essa mudança do Canelas para Boa Vista? Portanto, não sei se pela época também que fizemos no Canelas, portanto, aquela equipa que levava aos 21 passou a ganhar as equipas de cima, e no final dessa época, através de um diretor do Boa Vista, o Seu Braga, com quem falei, e convidaram para ir para lá e as coisas concretizaram-se. Apanhei o Boa Vista numa altura em que as coisas não estavam tão bem quanto isso, portanto estava na equipa B das séniores. E criamos ali uma coisa engraçada, e acho que até foi uma alavanca ali na altura, depois também para a época que fizemos no ano a seguir. E depois, Pedras Rubras? Pedras Rubras, o Boa Vista foi uma fase muito boa, portanto nós saímos lá campeões no Boa Vista, com a equipa da promoção, com os júniores fomos às meias finais com o Sporting na Taça Portugal. Empatamos 1-1 no Bessa. Foi uma experiência inacreditável. Podíamos ter eliminado o Sporting. Nesse ano o Sporting limpou tudo e não perdeu um único jogo. Nós empatamos com eles ali no Bessa. Portanto, foi uma época excepcional. Mas já era notória a diferença de valores? Completamente, sim. Foi aquele ano em que o Sporting começou. Foi o primeiro ano do Sporting. Sim. Tinha uma super equipa naquela altura, estava tudo lá. E mesmo na formação, portanto, a equipa de júniores era uma super equipa. Era algo que não existia até então. Sim. E foi uma experiência inacreditável. E o Boa Vista, da altura, o Boa Vista tem muita história no futebol feminino. Tem uma grande formação, tem lá miúdas super talentosas. E nós fizemos uma grande época, mas houve coisas a nível interno que não funcionaram bem, portanto, e quando põe em causa as minhas atletas ou outro tipo de questões, eu não vou entrar muito por aí, coisas que não quero passar para fora. Mas pronto, achei. Eu sou aquele treinador que quando não está bem num sítio, eu saio. Portanto, eu não gosto de estar, por favor, em nenhum sítio. Era fácil para mim ter ficado lá, estava bem, claro. Mas houve coisas que eu não gostei e então decidi sair. Aliás, parte das atletas decidiram sair e eu aceitei o convite delas para as ajudar nessa fase de transição, e é aí que surge o Pedras Rubras, que foi um projeto que não correu nada bem. Não correu bem, primeiro porque as coisas foram um bocadinho à última hora, não é? Porque foi pressão para se fazer. E não só pressão, mas em termos de organização, havia um outro clube com quem as coisas estavam quase acertadas, mas a federação não permitiu que as coisas fossem para a frente. Foi o clube que surgiu uma semana antes de fechar as inscrições. Da parte do clube, em termos de organização, foram profissionais, sempre disponibilizaram tudo, não tem nada a apontar. Agora, algumas das atletas falharam naquilo que foi o compromisso. E é difícil quando num treino tens 10 atletas, é óbvio que o trabalho não funciona. Portanto, claro, aquilo que tinha sido feito tem um retrocesso, portanto, e não correu bem esse projeto. Aconteceu alguma vez chegar ao dia de jogo e não ter as 11 atletas disponíveis para competir? Ou 11 atletas ou 7, por exemplo? Nesse ano tivemos um jogo, e é uma história engraçada. Houve um jogo que nós fomos com 10 porque havia atletas que não estavam cá, estavam lesionadas, várias lesionadas, e fomos para um jogo com 10 e contra uma equipa que estava nos lugares cimeiros, e na palestra desse jogo, eu lembro perfeitamente disto,
eu disse à equipa que nós íamos ganhar pontos naquele jogo e começaram todos a olhar para mim assim, a rir. Houve uma que se riu na minha cara e eu perguntei: estás a rir porquê? Nós vamos conquistar pontos aqui. E ela disse: com 10, não sei o quê, e chegamos ao final e empatamos o jogo e podemos ter ganho o jogo. Portanto, quando as pessoas querem, quando as pessoas trabalham, nada é impossível. A mentalidade é muito verdade, importante. É muito importante, e se as pessoas acreditarem, ficam mais próximas de conseguir atingir esses objetivos. Isso muitas vezes vê-se quando estamos a ver um jogo, estão 11 contra 11 e está uma equipa por cima. A seguir um jogador é expulso e da equipa que estava por cima tem um jogador expulso, por exemplo. Não, ao contrário, a equipa que não está por cima tem um jogador expulso e aí ela cresce. Eu lembro, por exemplo, de um jogo que foi contra o Argoncilho. Já não estavas lá, pensei, foi na altura em que estavas no Sandim. Sim, porque eu acho que nós nunca apanhei o Pedras Rubras, acho. Não, nunca... nesse caso foi com o Boa Vista. Este que me estou a lembrar, este jogo foi com o Boa Vista, sim. Em que nós estávamos a ganhar acho que 1-0, aos 10 minutos, e o nosso guarda-redes foi expulso aos 10 minutos de jogo. E nós a jogar com 10, acho que foi dos melhores jogos que fizemos na época. E ganhamos 6 ou 7, assim uma coisa, mas fizemos um jogão a jogar com 10. E de facto, as pessoas, se calhar, evidencia-se ali também o espírito de grupo. Pois, exatamente, é mais por aí, sim. Portanto, nós temos vários exemplos. Eu agora não vou falar de futebol feminino, mas tens este ano o Famalicão que tem qualidade, sim, mas ninguém dizia que eles iam andar em primeiro, não é? E sim. se vamos ver, não têm os orçamentos das grandes equipas, mas estão lá. E depende muito também desse espírito que se vive lá dentro do clube, penso eu. Sim, isso é fundamental e muitas vezes tu até podes nem ter o melhor plantel em termos técnicos e táticos, mas tens um bom grupo, uma equipa que é coesa, que é solidária. Há muitos jogos que tu ganhas assim. Sim, sem dúvida. Porque a outra equipa está com o ego lá em cima, mas tens uma equipa que está ali solidária e se falha um, está ali o outro para cobrir. E esses aspectos ajudam que a equipa cresça, claro, e a aparecer. Portanto, acho que isso também é bastante importante. Sim. A seguir ao Pedras Rubras vem o Grijó, ou seja, é na época passada surge o Grijó. Conseguem o segundo lugar no campeonato, conseguem ir à disputa final da fase final, só que depois lá não conseguiram a subida, a desejada subida. Nós fizemos um excelente campeonato, lá está, foi um novo ano, uma nova construção, uma equipa nova. Uma equipa nova, exatamente. Vários jogadores de um lado, também trouxe muitas jogadoras minhas do Boa Vista, na altura do Boa Vista. Começamos a construir ali primeiro e eu tenho, digamos que, uma forma de construir as equipas. É um primeiro ano em que fomentamos um bom grupo, um bom balneário, criamos ali um bom espírito. Um segundo ano em que começamos a materializar as coisas em termos de jogo, portanto, introduzir qualidade de jogo. E um terceiro ano em que temos intensidade. Portanto, é todo um processo contínuo. Nesse primeiro ano, portanto, na época transata, começamos por focar-nos em ter um bom balneário, um bom grupo, e é um excelente balneário o que temos no Grijó. E os resultados depois também foram aparecendo, porque também temos jogadores com qualidade. Sim. E foi um trabalho que ainda está em desenvolvimento, apesar de haver aqui algumas nuances pelo meio e que se calhar já chegaremos lá à frente. Fizemos uma grande época, fomos à fase final. Tivemos algumas lesões numa fase crucial da época e nessa fase que não ajudaram. Claro. No entanto, a equipa teve excepcional. Deixámos uma boa imagem, estivemos na luta, mesmo numa fase, nós, se não estou em erro, começamos por perder os 2 primeiros jogos, começamos a ganhar e houve ali uma fase em que estávamos outra vez novamente na disputa pela subida, inclusive empatamos com o Braga em casa. Pois foi o Braga que foi o campeão, mas não pode subir, sim, não é? Nós em Braga, o primeiro jogo, perdemos 1-0 a 20 minutos do fim por um erro defensivo. Estrategicamente estávamos bem, portanto o Braga não estava a conseguir marcar e não estava a conseguir construir. E por exemplo, depois em casa empatamos e merecíamos ter ganho o jogo, tivemos oportunidades para isso, claro. Só que nós concretizamos, portanto ia ser respagam se calhar. Aliás, nós não subimos ou não ficamos nos primeiros 2 lugares, porque falhamos no jogo que supostamente era com a equipa mais acessível, porque foi que ficou em último, e nesses 2 jogos facilitamos e perdemos aí pontos que depois foram fundamentais nas contas, mas fizemos um campeonato excepcional e toda a gente está de parabéns por aquilo que fez. Achas que esse facilitar, digamos assim, nesses jogos teoricamente mais fáceis,
muitas vezes não é por falta de aviso. Atenção, não houve facilitismo. A questão é que, e atenção que todos os adversários eram fortes. Sim, Portanto, exato. Eu estou a dizer em termos de classificação claro, final. exatamente, Depois, porque já estavam na fase de subida. Exatamente, certamente tinha que uma o valor era equipa. outro. Atenção que tinha uma excelente equipa. Mas naquele jogo que teoricamente seria mais acessível comparativamente aos outros jogos, não foi excesso de confiança, mas as atletas acusaram se calhar um bocado mais de nervosismo, não sei porquê. Se calhar do outro lado também superaram tudo, quem diz, não é? Sim, mas acontece isso. é verdade, lá está, é de um lado, é do outro, isso acontece. Às vezes, Basta baixar um bocadinho de um lado, subir um bocadinho do Sim, outro, não, faz a nós diferença. cometemos ali erros que não costumávamos cometer e que foram fatais, temos que andar sempre atrás do resultado, e quando por norma era ao contrário. Portanto, nunca deixamos de disputar o jogo, claro. e tivemos a hipótese de os ganhar. Mas também depois faltou ali um bocadinho da sorte, que também faz parte. Claro. A sorte trabalha, Também trabalha, mas também faz sim, parte. mas também, claro. São aqueles pronto. pequenos. É o Faz jogo, parte. não é? Se não É foi, isso que torna o não tinha futebol que tão ser. interessante, não é? Que é o jogo. Sim, não pode ser perfeito. Nós não porque sabemos o que é que vai ganhava sempre a acontecer. mesma equipa, portanto o erro faz parte. Claro. Nós trabalhamos isso. durante a semana, mas nós não Claro. se fosse certo, nem íamos lá, né? Já está, pronto. Né? É isso que torna o futebol tão interessante. E tudo isso faz parte, portanto, e as pessoas têm que perceber que o erro faz parte, Claro, e isso claro. também faz parte da construção. Exato. Porque se assim não fosse, os jogos eram uma seca, não é? Era tudo Exatamente. perfeito, os jogos Claro, eram uma exatamente. seca, Pois, isso não exatamente. funcionava sequer. Exato. Como é que é ficar? Ok, acaba em primeiro, não, em segundo. Acabamos Vou em à fase de subida e depois lá não consegui o objetivo e para aquilo para o qual trabalhámos durante uma época. É assim, o nosso objetivo era garantir a fase final. Ok, Obviamente que nós queríamos Depois de chegar estar à lá, prisão, não é? obviamente. Está lá, jogo a jogo. Porque o ano passado o Grijó também tinha chegado à fase final, mas na fase final depois não ganhou nenhum jogo. Sim. E o objetivo este ano dessa época era fazer melhor que no ano transato. Pronto, conquistamos o primeiro objetivo, que era ir à fase final. Vai depois estar ali, obviamente que queríamos, Claro, exatamente. queríamos estar lá. Fizemos por isso, toda a gente trabalhou para isso, houve uma dedicação fantástica de todos os atletas. Mas lá está, não aconteceu porque não tinha que acontecer. Claro. E estamos cá este ano para tentar novamente que isso aconteça. Como é que se gera um balneário para nesta nova época se conseguir lutar pelos mesmos objetivos, conseguir que a moral esteja novamente em alta, a motivação, tudo isso? A questão é a seguinte, nós este ano nós perdemos 5, 6 titulares da equipa do ano passado, portanto quando faz um bom campeonato, e porque Era isso que eu queria te perguntar a seguir. apesar de sermos uma equipa bem organizada, o clube não nos falha com quase nada, mas os orçamentos são limitadíssimos. E quando tens clubes que aparecem com orçamentos que não são os nossos, Que apareceram este ano. Se calhar não clubes, Basicamente aparecerem com um orçamento. sim, apareceram. é isso. E clubes que aparecem e que nem têm tanto orçamento, mas que têm um emblema e um nome, Sim, e que às vezes são projetos que, pronto, enfim, eu não vou comentar, não facilitam as coisas. Aquilo que eu lhes posso oferecer é a competência, o trabalho bem feito, e saberem que ali vão encontrar um sítio onde se vão sentir bem, porque nós fomentamos os valores e essa boa postura. E claro, e tentamos também ensinar o máximo possível para que haja esse crescimento das atletas, e o facto de termos perdido 5, 6 jogadoras e de todo o plantel ter sido assediado por estas equipas aqui à volta, e não só, e outras equipas, fomenta também isso mesmo, mas dificulta porque tu tens um trabalho Aquele que foi projeto iniciado, que falas, exatamente, aquele projeto há 3 anos, perdes ali um núcleo forte Tens que que já voltar ao fazia início. parte dessa... voltas ao início. Pois, Por um lado exatamente. engrandece o teu trabalho, não é? Sim, O teu trabalho, a tua equipa técnica, mas por outro. aqui é mais a questão as miúdas, e o nosso objetivo é que elas cresçam e, Claro. e possam atingir outros patamares, como é óbvio. Mas se nós estamos a construir uma coisa, chegamos na época seguinte e perdemos 5, 6, 7 jogadoras que eram titulares ou que estavam habituadas a entrar no 11, por mais que vais buscar excelentes jogadoras, e nós vamos buscar excelentes jogadoras,
mas há um período de adaptação. Claro. Portanto, esse período de adaptação que nós já tínhamos tido, vamos ter que o ter novamente. E depois também não é fácil para quem lá está, porque já passou por essa fase e que quer fazer essa progressão e tem que retroceder ali um bocadinho para haver novamente essa interligação entre as atletas. Sim. E atrasa todo o processo. Claro, Portanto, o processo é mais lento. Então a coisa para funcionar tem que ser uma coisa consecutiva, e foi o que aconteceu no Boa Vista. Portanto, em que foi uma coisa, portanto, no primeiro ano construiu-se o grupo, fomentou-se ali um bom grupo. No segundo ano não saiu ninguém, portanto acrescentou ainda mais atletas que vieram trazer qualidade e estávamos a jogar num futebol incrível. Portanto, este processo tem que ser contínuo e isto, como é óbvio, não vem ajudar. Se para algumas acho que foi um passo para a frente, não é? Porque foi-lhes permitido jogar numa primeira divisão. Para outras, não sei, acho que foi um passo para trás. Acho que às vezes é preferível nós estarmos mais 2 aninhos numa equipa onde sabemos que estamos a jogar, em que estamos a aprender, em que é um bom processo de construção. E depois, quando surge, e porque a oportunidade surge novamente, as jogadoras, quando estão referenciadas, Sim, elas são acompanhadas. Eu percebo o que estás a dizer, imagino alguns nomes e percebo, sim. E apareceram algumas equipas que realmente poderá ser bom para elas, mas para outras também tenho essas dúvidas. Porque... Não, eu percebo que queiram ter melhores condições, mas às vezes é preciso. Mas e mesmo algumas com a distância, mas que a maior parte assim, não foram para mais longe. Algumas foram para mais longe. Algumas. Parte delas houve sempre a compensação financeira que pesou muito também é importante. Na decisão, é importante, não é? E tu, quando tens uma proposta dessas, se te apresentam ali uns bons valores, tu dificilmente vais dizer que não é? Claro. Como também tive atletas que tiveram propostas e ficaram. Portanto, sou grato a essa malta que ficou e tem ali malta que faz sacrifícios para estar ali. Tem uma atleta que vem de Vila do Conde para todos os treinos e é raro falhar. Mas normalmente essas são as atletas que menos falham. Sim, as de longe são as que menos falham, as de perto são as que chegam atrasados. Mas... Felizmente eu não tenho muita razão de queixa porque tenho sempre os treinos bem compostos. A malta falta por norma quando tem uma questão de doença, um trabalho. Sim, tem treinadores também, tem atletas que também são treinadoras e há treinos que acabam mais tarde. E também tem que haver esse ajuste, mas felizmente nas minhas equipas por norma a malta é assídua. Isso é importante. Isso é importante. Mas sim, em todo este processo, esta questão de aparecerem estas equipas, que por um lado é bom para o futebol feminino, por outro lado não é. Eu acho que aqui a Federação devia ter um bocadinho mais de memória. Eu acredito que estas equipas que aparecem como poderio deviam ser obrigadas, pelo menos durante 1 ou 2 anos, a ter formação. Portanto, fomentar a formação e não chegar aqui e limparem logo os jogadores todos de um lado e do outro. Sim, é uma boa porque com isto conseguem destruir equipas que já estão aqui há alguns anos, equipas que foram as que andaram com isto às costas, né? Digamos. Sim, e fomentava também o crescimento do futebol na formação. Claro. Porque, como é óbvio, se calhar vão aparecer muito mais miudinhas a querer jogar futebol. E esse processo de evolução que está a acontecer e que é super importante e que é de salutar, se calhar seria mais acelerado. Assim como também acredito que quando há uma jogadora, e a mim faz-me uma confusão esta ligação das atletas ser só de uma época, porque tu chegas ao final da época está tudo livre. Eu odeio a fase de transferências, para mim é a fase mais horrível das épocas, porque tu ficas ali, ok, está tudo livre. No final daquela época termina o campeonato, as jogadoras são livres de ir para onde quiserem. Portanto, isto é uma coisa horrível. Elas são assediadas por tudo e mais que é clube, tudo e que é mais treinador. Mas tremendo. Mas há contratos profissionais nas equipas profissionais, não é? Pois, a questão é essa, mas a questão é que em Portugal nós temos 3, 4 equipas profissionais. Portanto, acho que isto devia ser salvaguardado. Portanto, qualquer equipa que queira buscar uma jogadora, ou vamos imaginar numa primeira liga vem buscar um jogador numa segunda, tem que pagar X ao clube, não é? Porque o clube teve o trabalho de inscrever, de fazer a formação. Portanto, deveria haver esse tipo de cuidado para proteger os plantéis e as atletas. Portanto, são pequenas coisas que acho que... Se calhar aqueles clubes que fazem muito esforço para ter lá uma equipa de... É difícil, não é? Os orçamentos não, e muitas vezes eles vêm buscar e depois já não dá nada. Sim, também isso acontece. Porque vêm buscar porque elas estão referenciadas, têm valor, eles fazem a proposta, ela vai, mas se calhar é só para... Não digo que é só para ver, mas está referenciada e foi lá, pronto. E eles vêm buscar, têm as suas listas, né? Mas, por exemplo, é interessante agora olhar para aquela segunda, terceira linha. Quando surgiu o Braga, o Sporting, eles limparam aquilo tudo, né? E vieram buscar lá fora também.
Agora é interessante olhar para aquela segunda, terceira linha de jogadoras. Quando digo segunda, terceira linha, em termos de qualidade, talvez, que, entre aspas, sobraram dessas. Não ficaram, né? E depois as outras que estavam aqui, que já tinham qualidade e que também têm aquela motivação de chegar lá. E é esse exemplo agora dessas jogadoras que tu falas que saíram para outros projetos. Eu lembro-me de. Acho que quando treinei, joguei contra algumas dessas e agora estão lá ou estão em projetos para andar lá em cima, né? Uhum. E é interessante, não sei como é que tu vês isso, que acho que é o tal processo de crescimento do futebol, Não, no isso fundo, né? é importante, e se elas deram esse passo é porque sentiram que o tinham que fazer, portanto nada a recriminar quanto a isso. Sim, ser sim, esse sim, o passo que tinham que dar, Claro. acho que faz sentido. Acredito, e isso fiz questão de frisar, que se calhar se tivessem ficado mais 1 ou 2 épocas no projeto a trabalhar, provavelmente teriam tido outro tipo de evolução e outro tipo de crescimento, que às vezes é mais importante estar a jogar, estar num sítio onde nos sentimos bem e no momento certo, aquele momento certo em que é agora, então dar o salto de forma concisa, e as coisas acabam depois por surgir mais facilmente. Basicamente eu estou numa segunda, ou na segunda divisão a jogar, mudo para um clube da segunda divisão, onde possivelmente vou para o banco, ou não sou convocado, ou até, pronto, porque até mesmo atletas com mais até mesmo a qualidade. jogar, até Sim, mesmo a exatamente, jogar. mas até que ponto é que a evolução que eu estou a ter lá é maior do que a que eu estou a ter aqui, ou até que ponto o facto de eu ter que ir para lá ambientar-me ok, a mudança não é má, atenção, porque novos processos, novas metodologias, Sim. sem dúvida, mas até que ponto eu não estou ali 1 mês, 2 meses, Sim. quase fogo, as coisas não saem, a questão aquela pressão, aquele conhecer um novo ambiente, depois se calhar, ok, se eu tivesse ficado mais 1 ano, eu tinha evoluído, se calhar eu agora em vez de estar aqui a aprender isto, já podia ter aprendido, já podia ter evoluído esta parte e estava a jogar num grupo que eu conhecia, em que se calhar o medo de errar era menor porque as pessoas conheciam-me, sabiam como eu era, e agora existe mais esse receio, ok, eu estou aqui num clube novo e já tinha dificuldade nisto, mas eu não posso mostrar esta dificuldade porque não sei a reação do grupo, não sei a reação do treinador. É todo esse processo que encontrar um ambiente completamente distinto. É óbvio que é sempre uma aprendizagem, quer corra bem, Claro, quer corra claro. mal, porque nós retiramos sempre alguma coisa disso. Acho que pode ajudar a retorcer no processo. Depende lá está do contexto. ou Porque elas atrasar. estavam, no fundo, cá onde estavam, era praticamente certo que iam estar iam continuar a dar nas vistas se continuassem a treinar bem, né, e a jogar bem. Sim. A qualidade delas está lá e a qualidade continua. E Atenção, continua- elas não, claro, claro. a questão elas não é foram essa, para clubes onde estão, sim, onde sim, continuam sim. a mostrar o seu valor. Lá está, se calhar as Mas coisas são um bocadinho a diferente gente na forma de trabalhar. integrarem-se no grupo, né? Sim, Ou seja, isso é quando um eu falo a passo novo. qualidade, a qualidade delas não queria dizer se está lá ou não está, se continua. A qualidade delas aparece, sobressai, ou seja, o individual sobressai no grupo. E Sim, quando porque são quando grupos quando novos tu te sentes bem, Quando são quando estás grupos bem no novos, sítio, claro. as coisas saem muito mais e facilmente. muitas vezes o processo da equipa já está mais direcionado. Se for, por exemplo, uma Para as avançada, características delas mesmas. se calhar Exatamente. está mais. A equipa não joga em função dela, ela tem as características para jogar naquela posição, né? E se calhar vai para outra equipa que é outro modelo de jogo. E é por aí, se calhar até é mais por aí, né? Que podem. E a questão é que tu quando montas uma equipa, quando montas um modelo de jogo, tens de ter isso, tens de ter em atenção Claro. o tipo de atletas que tens. Portanto, tu tens X atleta, vai jogar de uma forma, se tens atleta Y, Sim, vai tal e jogar de outra qual. forma. Portanto, tu constróis em função das atletas que tens. Portanto, tu quando tens uma atleta que está ali, que já está rotinada com essa forma de jogar, tu já tens uma forma que se adapta a todo o teu plantel. Claro. Quando tu vais para um projeto novo, tens que te adaptar novamente a uma nova Sim. filosofia, uma nova forma de treinar. Portanto, é um processo todo que Sim. recomeça. Mas atenção, eu não estou a Não, dizer não, que isso não. é negativo. E a questão é, será que esse plantel foi construído já pelo treinador que escolheu as atletas, ou se foi um projeto que tinham as atletas referenciadas e A foram questão buscar, é que percebes? em alguns destes projetos, eu não vou falar em nomes,
houve se calhar uma filosofia, vamos tentar levar tudo Pois que é, isso, atleta. é isso que eu estou a dizer. E pronto, e depois aqui escolhemos quem é que fica, quem é Pois que é não isso que eu estou a fica. dizer, porque uma coisa é um treinador fazer um plantel. Aquela é boa, tem muita qualidade, mas no meu sistema de jogo ou no modelo de jogo que eu vou implementar não faz sentido. Sim. Ou não vai ter tantas oportunidades. E a questão é, será que foram construídos, bem construídos, mal construídos? Vamos ver, né? Pois, não sei, eu também não quero ir muito por aí. Acho Sim, não que vale a pena também estar aqui. cada um trata da sua casa, mas Exatamente. acho que, e isso acho que deve ser frisado, acho que deve haver um bocadinho mais de respeito pelas coisas que já estão feitas e na forma como se abordam as atletas. Sim. Porque eu vi algumas coisas que me deixaram completamente furioso pela postura e maneira de tratar das coisas. Acho que tem que haver um bocadinho de respeito, não Sim, só sim, pelas sem atletas, também pelos clubes. Pelos clubes. Mas, E- agora que falas nisso, como é que viste quando apareceram as grandes equipes, o Braga, o Sporting? Isso é ótimo, como é óbvio, isso vai trazer outro sim, tipo sem de dúvida, mas visibilidade, outro tipo de Como é que imagem. como é que olhas para esse processo que estás a falar de ir buscar as jogadoras e depois sem olhar para os clubes? É assim, numa Entendi. primeira fase, que foi essa fase em que entrou o Sporting e o Braga, o feminino estava nessa fase de explosão. A explosão dá-se nesse Sim. momento em que entra o Sporting e o Braga, porque vem trazer profissionalismo, vem trazer patrocínios, vem trazer visibilidade, e aí fez algum sentido, porque mexeu com o futebol feminino. É aquele momento Sim. em que mexe. Agora, tem que haver um controlo daqui para a frente, porque não pode ser uma equipa porque tem que aparecer, vamos já limpar isto aqui tudo e vamos arrumar com tudo que está feito. E acho que é esse o cuidado que deve ser tido, como acho muito bem aquilo que a Federação está a fazer de transmitir os jogos da primeira Liga, portanto Sim, fazer um sem resumo. dúvida, sim. É interessante, Claro. é bom para a visibilidade das atletas, mas por exemplo não há na segunda porquê? Porque é que não escolhem uma equipa ou um jogo de cada série todos os fins de semana transmitido, sim. e começam a fazer transmissão de um jogo por semana? Pequeninas Porque coisas também, são uma alavanca. são jogos, há Há bons jogos, muita na segunda qualidade, divisão, há há bons bons jogos, jogos, sim, exatamente. Sei lá, são pequenas coisas que ainda é preciso trabalhar. Como é óbvio, ainda há muito para fazer. Claro. Mas a entrada do Sporting e do Braga acho que são um momento da explosão no futebol feminino, em que começa a haver uma maior atenção até da própria imprensa. Impressa, sem dúvida. E como é óbvio, algo que tem uma imagem atrai os Claro, patrocínios. E agora o Benfica também. E o Benfica, que acho Fala-se que do fez, Porto para o ano. que acho que também. fez algo Sim. correto, que foi começar na segunda divisão. Exatamente, também já e falei por aí disso fora, uma acho- vez aqui. Acho que foi uma boa postura. E agora fala-se que vai ser obrigatório as equipas ser todas das obrigatório, competições exatamente. europeias a terem equipas de feminino. Exato, Portanto, prevê-se que vamos aí ver. 3 ou 4 equipas apareçam e eu quero ver como é que vão fazer agora. À partida será para andar lá em cima, né? Porque né? Não, é Pelo mais a próprio questão. nome que têm. Sim, e a questão é como é que vão fazer isso? Onde é que vão buscar as atletas? Quem são Exato, as atletas é que vão isso. buscar? Pois. Portanto, Porque mais uma- um par de equipas que vai desaparecer. Exatamente. É um Pronto, roubo é essa aí. gestão que tem que ser feita e que tem que ter sido em conta quando pensam nas coisas Claro. e quando implementam estas novas medidas. Embora já haja um crescimento muito grande de atletas a praticar e a partir da formação, né? A maior parte. Sim, cada vez mais. a cada vez formação mais. a crescer imenso. Mas essa, se calhar, não era mau exigirem, por exemplo, isso que estás a dizer, né? Tem que ter equipa de futebol feminino, mas sei lá, de júniores, por exemplo, só para não ser logo séniores. Está na formação, porque o facto de estarem ali a ter a formação estão a chamar miúdas e se calhar aparecem mais miúdas a quererem jogar futebol. Claro. E por isso é que também foi importante o aparecer dos grandes, das equipas da Primeira Liga, porque o nome chama e, Sim, sim, e as pessoas daí vão atraídas por isso. Exatamente. É óbvio que há projetos bons e há projetos menos bons. As pessoas depois também têm que saber perceber naquilo que se estão a meter. Claro. Mas isso é importante e acho que começar pela formação é mais vantajoso do que chegar aqui. Bom, vamos para os séniores e Sim. em termos de desenvolvimento acho que faz Sim, mais em termos de sentido. desenvolvimento, sim. Até porque depois não é uma coisa sustentável, não é? Porque a maior parte das atletas, a maior parte, por exemplo, no futebol feminino, no futebol masculino, isso ainda não acontece. Não acontece muito os jogadores darem continuidade da formação na equipa principal. Digamos, não acontece muito. Temos casos que acontece, mas a maior parte muitas vezes tem que mudar de clube e... Sim, na primeira, estás a falar? Não, lá em cima. Sim, né? exatamente. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que no futebol feminino isso ainda se nota muito. O facto de
estar num clube, progredir dentro do clube, ou seja, fazer a formação no clube e depois chegar a patamar sénior e muitas vezes, não é? Já em idade de júnior, estar a jogar nas séniores, também por exemplo, indisponibilidade, número de Mas jogadores. o que é que nós assim, víamos, não é? víamos e vemos? As equipas não têm os meios, né, para criar essas equipas, esses escalões. As equipas mais, digamos, mais pequenas, mais locais, não têm esses meios financeiros para criar escalão de júnior, juvenis, por ali abaixo. E víamos as atletas logo a chegar a sénior, com 14, 15 anos. Eu acho que aqui a grande questão é o facto do espaço. Acho que é o grande handicap nesta questão, porque, por exemplo, nós lá no Grijó não temos formação porque neste momento não temos espaço para pôr uma equipa de formação a competir. Porque tem muitas equipas, portanto tem lá o Dragon Force, que é Grijó, mas tem muitas equipas. Há sub-23, masculino inclusive. Exatamente. Portanto, está se calhar até as escolas têm a equipa A, a equipa B. Sim, e está prevista a construção de um segundo campo, mas enquanto não o tivermos não podemos pôr a formação, e que é fundamental. E que faz todo o sentido, porque em vez de terminar uma época, ficamos sem 6, 7 jogadoras e temos que ir procurar fora, podemos procurar cá dentro. Portanto, se esse trabalho for bem feito, nós vamos ter ali jogadoras prontas para isso. É isso que aconteceu no Boa Vista. A formação trabalhava muito bem, portanto, sempre, e porque saía sempre muita gente das equipas séniores, e porque na formação as coisas eram bem trabalhadas, quando precisavam iam buscar ali as miúdas, tinham sempre miúdas para jogar, e Boa Vista sempre saíram grandes jogadoras. É isso, se vocês forem ver, pela maior parte dos clubes que aí estão, há sempre uma jogadora que jogou no Boa Vista. Sim. Porque é uma referência da formação do futebol feminino cá em Portugal. As coisas não levaram ao melhor rumo, também aconteceu ao Boa Vista, mas lá está também. Mas houve ali uma quebra agora recentemente, mais recentemente. Sim. Eu lembro-me daquela equipa de futebol de 9, quando eu estava no Sandim fizemos um amigável. Não sei se eu acho que não eras tu que estavas lá. Deve ter pegado na época seguinte. Eles no ano anterior tinham uma equipa muito boa. Nós fizemos e eles vieram jogar connosco e na altura fizeram um 11 contra nós. Mas era a equipa de futebol 9 e tinha ali muita qualidade, miúdas. Sim, devia estar lá também, por exemplo, a Inês Maia, que está no Braga e na seleção. Eu acho que era dessa equipa, dessa altura. Lembro-me da Malheiro. A Malheiro, que foi minha jogadora. Que era um poço de força e jogava muito e nem sei, ela energia, não sei, ela depois já teve uma lesão, mas não sei se teve. Não sei se entretanto acho que não voltou a jogar. Se não voltou, depois também porque eu vi, tem muito aquela paixão pelo clube e quis. É, Boa Vista de género. Sim. Isso também é importante, mas tinha muitas atletas com muita qualidade e não percebo, mas não percebo, não faz sentido. O Boa Vista já não está mesmo. Boa Vista é questões internas. Sim, pois. Não vale a pena discutir muito isso. Não. Mas pronto, é o que é. Pronto, vamos lá cobrar um bocadinho o gelo. Momentos caricatos que tenhas vivido no treino, enquanto treinador? Momentos caricatos. Lesões que o treinador possa ter sofrido. Sim. Exato. No Messi ia ficando sem um dedo. Ao bocado estávamos a contar isso. Que foi um ferro da baliza que se soltou e fez uma espécie de guilhotina no meu dedo. E fiquei quase com o dedo ao de penduro. Também já abri o ano passado o sobrolho, portanto num treino. Eu já tive mais lesões a dar treinos do que propriamente a jogar. Sei lá, são coisas que fazem parte e que são engraçadas. Foi contra uma atleta? Foi contra a Natália. Ela nunca mais jogou. Foi engraçado. Estávamos a explicar o exercício. Eu estava a olhar para as atletas, ela arrancou com outra mudança de direção e chocamos a alta intensidade, a alta velocidade, mesmo em sprint, um com o outro. Ficamos os dois mal, ela ficou mal do pescoço, eu abri o sobreiro, fui para as urgências. Acabou o treino? Não, o treino continuou, eu não estava lá, mas o treino continuou. Mas foi uma situação engraçada. Engraçada, não naquele momento, mas depois. Sim, dá para rir quando lembro das situações. Queres meter já o nosso tema? Acho que sim, vamos agora ao nosso tema. Todas as nossas conversas têm um tema e acho que o tema indicado é como viver no estrangeiro. Quais as principais dificuldades? Mas não falaste, falamos no percurso que tiveste enquanto Exatamente. jogador-treinador, mas
Mas há outra Exatamente. história aí, né? As Por isso é viagens, que nós não é escolhemos verdade? o. Diga? É verdade, as viagens. Também, não também. é? É verdade, também é aí uma paixãozinha pelas viagens. Muito não é? grande. É. Que tiveste em vários países, falas várias línguas. É verdade. Arranha um bocadinho de algumas línguas. E como é que tu, digamos, o que é o principal, o que é que tens, uma pessoa que vai viver para fora tem que se preparar essencialmente? Acho que a parte mais complicada é, digamos, a fase inicial, o primeiro contacto. Porque tu vais para um sítio onde, por norma, não conheces ninguém. Se conheces alguém, as coisas são mais fáceis, porque rapidamente consegues entrosar no tipo de ambiente, no tipo de cultura, e isso também influencia. Mas quando não conheces e quando vais para um sítio assim tipo, de paraquedas, essa primeira fase, esse primeiro contacto é muito importante. E tu rapidamente conheces ali meia dúzia de pessoas porreiras que te começam a apresentar amigos daqui, amigos dali, começam-te a levar aos sítios, tu rapidamente te consegues entrosar. Portanto, e falando neste tema, portanto, eu já estive a viver na Alemanha e em Helsínquia, na Finlândia. Portanto, já tive assim 2 experiências, mais por causa da arquitetura, porque eu também sou arquiteto, e fiz o meu Erasmus na Alemanha, estive lá 1 ano, em Cottbus, que é 1h30 de Berlim. Também jogaste lá? Também joguei lá. Cheguei a jogar com alguns jogadores do Hertha de Berlim, foi interessante. Até tenho uma história engraçada a propósito da Alemanha. Na altura em que eu estava lá, o Henry Cottbus estava na Bundesliga. Portanto, eu estava na cidade de Cottbus e com a malta de lá decidimos ir assistir a um jogo. Eles compraram os bilhetes, decidiram, olha, compra para toda a gente, compraram os bilhetes, só compraram os bilhetes mais baratos. Os bilhetes mais baratos eram para o meio da claque do Henry Cottbus. E como nós sabemos lá, as claques são Sim. tens de estar a cantar. E, portanto, nós não sabíamos nada de alemão, portanto, nós tínhamos ter dito lá uma data de coisas que não sabemos o quê, mas tínhamos de estar a puxar pela equipa e estávamos ali no meio a festejar, mas foi uma experiência espetacular. Na altura até foi o jogo contra o Werder Bremen, que o Almeida, acho que até marcou um gol, acho que foi o Almeida que marcou um gol. Portanto, foi uma experiência engraçada, mas mal eu sabia, foi caricato, foi caricato que temos ali no meio da claque a ter que puxar pela equipa do Henry. E a não saber o que estava a dizer, mas a tentar imitar os sons deles e pronto, e foi uma festa. Muito bom, muito bom. Achas que a cultura, as diferentes culturas também são um handicap muitas vezes para uma rápida integração ou uma integração mais fácil? Sim, isso influencia, depende lá está também do país em que estás, da cultura que têm. Aqui na Europa não costuma haver grandes problemas. É uma cultura já globalizada, em que nós temos um bocadinho de tudo. Sim, e as pessoas facilmente são bem recebidas. Obviamente depende do país. Na Alemanha, como estive em Cottbus, que era uma cidade de leste, portanto ainda com algumas ligações ali aos tempos dos nazis, ainda ali portanto, havia muitos skinheads naquela zona, e eu tive um episódio em que senti essa pressão e esse olhar de lado por ser mais escuro, mais moreno, não é? Ser latino, portanto não ser aquele branco pálido que é ali dos alemães, e senti um bocadinho essa pressão. Mas depois chegas às grandes cidades e não se passa nada, está tudo bem, toda a gente está bem. Sim, claro. É completamente diferente, mas a cultura é de facto muito importante, e tu vês um bocadinho de tudo. Lá está, a tua integração depende muito daquilo que tu vais conhecendo, também digamos, da tua personalidade e da forma como tu entras nesses ambientes. E das culturas que já presenciaste e vivenciaste, tens alguma que te fascine mais, ou se preferes a nossa? Eu gosto um bocadinho de tudo. Acho que nós temos sempre algo para retirar de tudo o que vivenciamos. E, por exemplo, na Alemanha, e a propósito do futebol também, lá na faculdade havia cursos de futebol. Quando digo cursos, em que eles tinham grupos em que era malta que era só dos países árabes, tinha malta que era só dos países africanos, malta que era só dos países sul-americanos. Eu estava metido neles todos, portanto eu era sempre o único que era diferente lá no meio, porque eles podiam todos para ir jogar com eles, e era super interessante. Era o força. Não só por isso, mas é porque eu era louco por futebol, portanto, e eu adorava aquilo, e pediam sempre ir aos cursos todos, então eu passava os dias todos a jogar futebol, depois das aulas era certinho.
E era interessante porque se nós, por exemplo, íamos jogar com a malta sul-americana, era um jogo muito mais técnico, malta muito mais divertida, está tudo numa boa, música, fazia-se uma capoeira no fim, super tranquilo. Por exemplo, com os árabes, a parte muçulmana, os jogos já eram mais intensos, se algum se chateava, a coisa ficava um bocadinho mais quente. Com os africanos, a malta divertida, mas sempre a dar-lhe, sempre a correr, não dava para parar. Também malta 5 estrelas, mas malta espetacular, conheci ali gente fantástica, e dá para absorver um bocadinho dessas culturas, e acho que nós somos seres melhores se soubermos como conseguir introduzir isso na nossa maneira de ser e poder passar depois para o exterior. É isso. Hoje, o que é que nos dias de hoje, o que é que achas que mudaste em ti, ou que antes fazias e agora não fazes, ou que antes não fazias e agora fazes? Sim, teve influência. Eu se calhar não tinha um espírito tão aventureiro quando fui para fora. Se calhar era uma pessoa muito mais calculista, e ganhei outro tipo de ferramentas, passei a conseguir fazer outro tipo de coisas. Se calhar aqui tinha algum medo de arriscar a fazer, portanto ganhei essa vontade. E não só naquelas coisas que nós temos que tratar, e por exemplo coisas de fazer em casa, eu tive que me desenrascar e tomei-lhe o gosto. E por exemplo eu adoro cozinhar, e foi uma coisa que eu ganhei o gosto, por exemplo, por estar e ter que cozinhar quando estava fora. Portanto são aprendizagens, portanto são coisas interessantes, que nós também adquirimos. Acho que o momento em que tive assim um contraste maior, e que realmente mudou alguma coisa na minha maneira de ver as coisas, sou uma pessoa muito de ajudar. Mas foi quando fui fazer voluntariado há 2 anos para um campo de refugiados, e sim tive contacto com uma realidade completamente distinta, e acho que era uma experiência, não quero chamar experiência, mas acho que era uma situação que se toda a gente tivesse opinado, o devia fazer, porque nós passamos a dar muito mais valor às coisas. Aí vemos as coisas de uma forma completamente distinta. Porque às vezes nós achamos que as coisas estão muito mal, que nós temos este problema, temos aquilo, e quando chegamos ali nós percebemos que os nossos problemas são muito pequeninos, e há pessoas a passar por outro tipo de coisas que não desejo nem quero que ninguém tenha que passar, que é não ter um teto, ter que dormir numa tenda debaixo de chuva torrencial. Quando há tenda. Quando há tenda. Ali naquele caso éramos nós que fornecíamos isso. Mas em condições miseráveis, a terem que fazer uma de vez em quando 2 refeições por dia, são coisas que mexem, e acho que essa foi a experiência que me marcou mais em termos de choque de Mas cultura. Foste lá especificamente para isso? Sim. Foram as minhas férias. Fui com uma amiga, e decidimos que as nossas férias iam ser assim. E foi uma experiência muito enriquecedora, e que também permitiu ver as coisas de outra forma, porque quando nós vemos as coisas na televisão, aquilo mexe connosco, mas não tem impacto. Não tem impacto. Tu ali sabes realmente o que são as coisas. Isso também é importante para o nosso desenvolvimento. Acho que foi o maior choque que tive em termos de culturas, porque também vi ali muita coisa, crianças, mulheres, muita gente ali, e que simplesmente estavam a fugir de uma guerra, de uma situação que nos pode... Não têm culpa, não é? Sim. No fundo eles só querem viver. Eu conheci um miúdo que tinha atravessado a África, portanto a pé, veio num daqueles botes do Mediterrâneo, teve que atravessar Itália pelas linhas de comboio para não ser apanhado, e depois pronto, lá conseguiu chegar ali ao norte de França, para fazerem a travessia para a Inglaterra, e a maior parte deles chegam lá e voltam outra vez para o país de origem, são deportados. É uma coisa que custa. Miúdos de 12, 13, 14 anos que deixaram o Afeganistão, e vieram sozinhos. E se calhar muitos deles até já perdem a família pelo caminho, não é? Sim, e outros que nem chegam cá, não é? Pois, exatamente. É uma coisa que mexe, isto falando na questão das culturas, porque ali estão uma data de culturas. Podíamos ser nós a estar ali. E são coisas que mexem com as pessoas, e acho que toda a gente devia, e tendo a oportunidade de o fazer, não só pela questão de também poder ajudar, mas para realmente perceberem como são as coisas na realidade. Agora atualmente, no imediato, qual é que achas que é o que é que se pode fazer, né? O que é que se deve fazer
para melhorar essa situação? Eu acho que nós podemos começar até internamente. Eu agora não tenho tido tanto tempo, mas também quando posso faço voluntariado aqui com o Sem Abrigo no Porto, com o Casa, e nós podemos começar por dentro, ajudando cá dentro, para depois conseguir que as coisas funcionem lá fora. Portanto, as pessoas, se conseguirem organizar-se bem, conseguem arranjar sempre tempo para fazer tudo. E começa também um bocadinho por aí. Portanto, essa questão de ajudar os outros começa também na forma como nós vemos as coisas internamente. Porque essas pessoas dependem, né, das pessoas que querem ajudar. Infelizmente, não têm outra hipótese. Filipe, para curar aqui um bocadinho o gelo, estavas a falar aí dos teus dotes de cozinheiro. Qual é a tua especialidade? Não, faço várias coisas. Gosto de fazer assados, gosto de fazer um bom bacalhau assado na brasa, gosto de fazer massas, às vezes gosto de inventar. Elas vão, quando ouvirem a entrevista, vão usar comigo. Eu vou falar da rúcula e dos mirtilos, que está sempre, ou quase sempre presente nos pratos que faço, e os orégãos, é certinho. Mas gosto de inventar, gosto de pegar numa receita qualquer e começar para ali inventar. Tenho umas coisas no frigorífico, ok, vamos fazer algo com isto. E depois gosto de fazer uns Já uma pratos vez cozinhaste para as tuas atletas? Eu costumo fazer muito isso. Eu tenho uma coisa na forma de gerir as equipas, portanto eu costumo fazer estágios com as equipas, costumo organizar almoços, numas épocas mais do que outras, e já aconteceu em organizar almoços ou jantares lá em casa. Há momentos em que divido a equipa em dois, meio plantel está a cozinhar, meio plantel depois trata de arrumar as coisas e fomentamos ali também o espírito do grupo. Também já houve outros momentos em que fui eu que cozinhei. E pronto, a malta gosta, sim. Por norma. Remédio, não é? Não, mas não tenho razões de queixa. Não tenho razões de queixa. Nesse aspecto, acho que me sabe. Ok. Olha, nós temos também o nosso preferias, que costumamos ter um preferias para cada convidado. Neste caso, o que é que eu pus aqui? É muito simples. Se tu preferias poder voltar no tempo e voltar a viver coisas que já viveste, ou se preferias adivinhar o futuro, saber o que é que vais viver no futuro. Eu não penso muito nisso, sou muito uma pessoa de viver o momento. Levo as coisas de forma tranquila, os pés sempre muito bem assentes na terra. Sou um sonhador, tenho os meus objetivos, os meus sonhos, mas não me foco muito nisso. Portanto, não me arrependo daquilo que fiz para trás. Se é uma coisa que eu me posso orgulhar, é de que tenho a consciência tranquila em tudo que fiz. Portanto, quando eu faço uma coisa, faço para fazer bem. Portanto, não me arrependo das coisas que fiz para trás. Se houve algumas coisas que fiz menos bem, tiveram que ser e fizeram parte desse processo de crescimento. Portanto, não me foco muito naquilo que está para trás ou que vai acontecer, foco no que está a acontecer agora, porque às vezes nós, por pensarmos demasiado ou no que está para trás ou no que está para a frente, perdemos o momento. Verdade. E quando andamos por ela, esse momento já passou. Portanto, sou muito de viver intensamente os momentinhos, que acho que são fundamentais. Mas, por exemplo, todos temos as nossas referências, né? Por exemplo, no futebol há treinadores que nós não podemos ver, ou jogadores que nós não podemos ver jogar, por exemplo, por aí. Achas que voltavas atrás, por exemplo, a ver algum jogador que nunca... algum grande nome que... Não sei, é óbvio que eu gostava de ter visto todos esses jogadores que já passaram e que não tive a oportunidade de ver, os Pelés, os Eusébios, portanto vês sempre pequenas coisas. Claro. Gostava de tentar perceber o contexto em que jogaram, porque eu acho que foram grandes jogadores e saber que naquele tempo o futebol não é aquilo que é agora. Portanto, claro, aquela bola que precisava... Mesmo a organização das equipas era completamente distinta. Filipe, é o caso, se não houvesse foras de jogo, eras o melhor marcador. Era o melhor marcador, é isso. Isso já estava aqui no top. Eu acho que isso é interessante e, como é óbvio, eu gostava de ter tido o conhecimento desses momentos, porque lá está, nós retiramos sempre algo daquilo que vemos, mas como não é possível, não vou focar nisso. Foco-me naquilo que acontece agora e que está a acontecer agora, porque é o momento. Mas sim, também tenho os meus sonhos e os meus objetivos. Ok, acho que sim, uma boa resposta. Ficou mais ou menos respondido. Falaste agora nas referências e objetivos. Quais são as referências que tens principalmente no futebol?
Saber uma referência que tenhas fora do futebol, que digas, ok, esta é a minha referência. Tenho várias. Eu não sou muito uma pessoa de me focar naquele. Eu sou uma pessoa de absorver. Vou vendo e vou absorvendo, e no momento as coisas depois acabam por sair por influência das coisas que vou vivendo e experienciando. Sim. Mas sim, obviamente no futebol, e que está ligado ao futebol moderno, o José Mourinho, que é uma referência, o professor Vítor Frade, que também está na base de todo esse conceito de jogo. Os treinadores atuais, nós temos sempre nomes que é inevitável. Acabamos por sempre ser influenciados, tiramos um bocadinho daqui, um bocadinho dali. Porque eles tiveram sucesso por alguma razão, é inevitável ir claro, e lá conseguiram transformar, perceber, mas depois absorver para nós e sermos nós próprios. E as referências não são no futebol. Eu, por exemplo, na arquitetura tenho o Peter Zumthor, a questão dos ambientes, das ambiências, o local, o estado, aquilo que o espaço te proporciona, e que são coisas que também se relacionam depois com o futebol, as vivências que tu tens lá dentro. Antes, sim. Tens sempre referências em determinados pontos e coisas que vês e que vais aprendendo ao longo da vida. E todas elas são importantes naquilo que tu fazes. Se pudesses desenhar se tivesses o projeto de desenhar um balneário de futebol ou um estádio de futebol, cheguei a fazer para Canelas lá eles queriam fazer uns balneários, cheguei a fazer. E como é que achas que era esse ambiente, o desenho desse balneário ou o desenho desse estádio? Engana, com tudo o que tinhas direito. Com tudo o que tinhas direito. Recursos ilimitados. Isso seria um excelente desafio. Já fiz uma coisa do género, portanto, um projeto na altura que foi secreto para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas era uma bancada para colocar sobre a água, para assistir aos esportes náuticos, e foi uma experiência engraçada. Mas relacionado com o futebol, se tivesse que fazer um estádio, não sei, acho que se calhar mais conforto para as pessoas que estão a assistir, porque o futebol também é para com cadeiras almofadadas, também aquecidas. A questão é que as pessoas, quando vão assistir um jogo, pagam para ver o espetáculo. Exatamente, claro. E o conforto também faz parte, mas também é importante ter aquele desconforto típico do futebol, e que nós vemos mais nas distritais, aquelas bancadas despidas, senão o fica botão cru, no sofá, que obriga as pessoas a estarem de pé e a quererem Exatamente. mexer, porque se calhar também quando é muito confortável as pessoas estão todas sentadas e não há aquela emoção. Exato. Verdade. O futebol no estádio tem que ter essa emoção, sim, não é? sim. Senão não faz muito sentido. Portanto, acho, a meu ver. Tem que ser, digamos que estudado em função do público-alvo que vai ter ali naquele local. Sim. Portanto, o local influencia, ou a cultura em que está inserido, o tipo depois de ambiente que tu vais ter que recriar lá dentro. Porque se calhar um estádio que isso faz sentido, no outro não faz. No outro se calhar não tens, por exemplo, o estádio do Borussia Dortmund, em que tem massa associativa inacreditável, se calhar eles preferem estar de pé do que ter ali as cadeirinhas. Sim, eles não têm as cadeiras. O cadeiras. estádio não precisava ter tantas cadeiras e metiam lá muito mais gente. Pelo menos naquela bancada atrás da baliza. Aquilo é impressionante. Mas lá na Alemanha há muitos estádios que acho que não têm. Sim. Eu lembro de ver um jogo do St. Pauli, que é uma equipa que estava na altura na terceira divisão, que agora está na segunda e já está na primeira, acho eu. Os adeptos, uma coisa incrível, é uma coisa, são loucos, completamente loucos, é uma coisa impressionante. Pois, acho que aqui em Portugal já se falou em tentar implementar isso aí em alguns estádios. Eu acho que é interessante porque se as pessoas estão lá em pé, acho que não faz sentido ter as cadeiras, não é? Sim, depende muito do contexto em que o clube está inserido, claro, e do tipo de massa associativa que tem. E nós, enquanto arquitetos, quando fazemos esse trabalho, temos que fazer esses estudos para perceber como é que as coisas vão funcionar. Locais específicos. Eu lembro-me que no Schalke eles tinham, na UEFA é obrigatório ter cadeiras, acho, mas eles retiravam nos jogos de campeonato, não tinha cadeiras atrás da baliza. E a claque deles é brutal, do Borussia também. Acho que são, de certa forma, exemplos. Na Alemanha, sim, são exemplos. Porque... E os estádios estão sempre cheios, independentemente do clube, está sempre cheio. Um bocadinho como a Inglaterra, portanto, que é casa. Não há tantas claques, né? Sim, porque eles aboliram com os hooligans. Mas é uma atmosfera incrível e é um sítio que eu ainda não fui ver um jogo e que quero muito ir ver. Eu por acaso fui lá este mês. Sim, o João teve um privilégio, pronto. Está na minha listinha de coisinhas ainda a descobrir. Quero assistir a um jogo da Liga, da Premier League, porque acho que deve ser um ambiente absolutamente indescritível. Eu acredito que tenhas vivenciado isso. Sim. E que dê vontade de lá voltar. Se alguém tiver a ouvir e quiser oferecer aqui os bilhetes ao Filipe, eu aceito.
mas pode dar oferecer para os três já agora. Agora vamos todos. Exatamente, também. É que estamos a pedir, podemos para os três. Nem eu costumo dizer, eu não pago para ver futebol, eu só vou ver futebol quando me oferecem bilhetes ou entradas. Eu recuso-me a pagar para ver futebol, Ok. porque já é um investimento enorme que nós fazemos dia a no dia, futebol não é? e estamos sempre a meter o dinheiro do bolso, portanto eu digo, Claro. quando vou ver futebol, só vou ver quando me oferecem bilhetes ou me convidam para ir ver jogos, porque eu não gasto dinheiro para ir ver jogos aos estádios, a não ser que seja uma coisa deste género, que é uma experiência mesmo que eu quero muito, então aí faço Sim. o investimento, mas Atenção a eu comprar. recuso-me. Atenção é a comprar os bilhetes para ir para o meio. Para ir para lá cantar e saber a letra. Tem que ser eu a fazê-lo, que senão isso acontece. Não comprem os bilhetes mais baratos. Já sabem. Também já me aconteceu isso aqui em Portugal, mas não vou dizer qual foi o clube. Em Portugal é mais complicado, porque já sabes o que é que estão a dizer. É? Já sabes o que é que estão a dizer. Não, eu já fui ver jogos no meio das claques de todos os clubes, portanto gosto de ver jogos. Se és para viver o jogo, acho que. Até porque quando vou ver o jogo pelo si, não pela equipa que está Não a sei jogar. Bem, tens o teu clube, certamente, tens a tua preferência, né? Tenho duas Mas eu acho que preferências, nós- sim. Eu acho que nós, quando começamos a estar no futebol, entrar dentro do futebol e Em como cima de tudo, treinadores. temos de ser profissionais. E eu acho que. Eu já não Quase olho que para somos a mesma obrigados forma a- para os clubes da forma Exatamente. como Exatamente. olhava quando era mais pequeno e que torcia Sim. e puxava mesmo. Sim, eu Agora, também. Também partilho gosto, dessa mas opinião. não é fundamental e não vou perder se calhar as horas que perdi a ver Exato. jogos daquela equipa. Se calhar vou ver o jogo de todas as equipas porque quero absorver um bocadinho daqui, um bocadinho dali e também tomar algum E conhecimento. muitas vezes nem temos tempo, porque há Sim, os treinos. sim. E... Sim, isso, a carga horária é uma coisa. E depois, no fundo, o teu clube é o clube que representas. Também. Sim, tu quando estás num clube tens que o viver, se não viveres não estás ali a Claro. fazer nada. Claro, E se não sentes aquilo que estás a fazer, Claro. depois as coisas também não saem, portanto isso é muito importante. exato. E se tu estás 100% focado e se as coisas são feitas da forma mais profissional possível, e é uma coisa que eu com a minha equipa técnica tento fazer, que é que os treinos tenham essa vertente. Nós inclusive usamos softwares com 3D para mostrar os exercícios em 3D, as movimentações da equipa, portanto nós vamos a esse detalhe. Profissionalizar ao máximo. né? Sim, porque eu sei que também conseguimos mostrar maior rendimento das Claro. atletas a partir disso. Sim. E lá está, nós temos que mesmo que vestir o amor à camisola porque não é por aquilo que ganhamos, porque o que ganhamos não paga Não. as despesas Não. que temos, que são mais as despesas do que os ganhos, é mesmo porque gostamos disso e porque queremos ajudar as atletas. Sim, e é um investimento, talvez, eventualmente um investimento no futuro de uma Sim, oportunidade, sim, mas sim. oportunidades que vão surgir, né? Nunca se sabe. Sim, Onde é que se vai- onde é que vai questão surgir a esta, oportunidade, se as né? atletas estão bem, nós também estamos. Se Exato. as atletas Claro. ganham, nós também ganhamos. Claramente. Portanto, Claro. nós queremos O ajudar sucesso as atletas. delas é o nosso sucesso. Exatamente, a questão é mesmo essa, portanto é um investimento nelas, mas que poderá ter o seu retorno ou não. Não é uma coisa que me preocupe muito, Sim, preocupo em que elas de não- facto tenham sucesso, mas se Não. acontecer vai ser também porque foi feito esse trabalho e porque elas também fizeram parte Claro. desse, Sem dúvida. de todo esse processo. No fundo, pronto, concluindo, acabamos por passar para lá de dentro, né? E passamos a estar lá dentro e a conquistar nós os nossos adeptos, a manter os adeptos do clube, né? Onde isso. estão, que representamos, no caso. Isso é importante. E o futebol sem adeptos não é futebol Exatamente. e o futebol vive dos adeptos, portanto Sim. nós temos que os motivar a virem assistir aos jogos Isso. e motivá-los é pôr a equipa a jogar bem, pôr a equipa a fazer coisas interessantes Sim, e que sejam um espetáculo. que cativem a presença. Portanto, isso só acontece se nós trabalharmos bem e se nos dedicarmos bem a isso. Portanto, é um papel, lá está, é um trabalho de todos, não só da equipa técnica, das atletas, mas também das direções e de toda a gente que envolve a equipa. Portanto, tudo é importante. E quando isso funciona, as equipas conseguem ter um rendimento muito, muito, muito maior. Dentro, digamos que eu costumo dizer que dentro do amadorismo em que nós estamos envolvidos, Há que ser quanto mais profissional. profissional nós formos, melhor nós vamos conseguir, porque às vezes, e é uma coisa que eu gosto, é de com pouco fazer muito, e por norma temos conseguido fazer isso. Filipe, só aqui agora uma parte mais pessoal. Tu participaste no concurso da Nike Football, não é? Sim. Como é que se chamava? The Chance. The não é? Chance, yeah. Fala-nos um bocadinho dessa participação, acho que é. Não, isso uma foi coisa engraçado. Foi numa altura em que eu acho que tinha terminado com os Júniors, na altura em que se via Sénior. E surgiu esse concurso. Pronto, e tu basicamente tinhas que fazer umas coisas engraçadas com a bola, portanto mostrar os teus dotes técnicos e eu acho que eram 2 jogadores em Portugal que iam ser chamados para a Academia da Nike, que ainda existe, em Londres,
e depois o vencedor de todos, digamos, os finalistas dos vários países ia ter um contrato na Premier League, numa equipa da Premier League. Eu fui o terceiro mais votado em Portugal, portanto fiquei ali. Sim, eu sei. Foi quase. Fiquei ali mesmo pertinho de ir a essa fase final. Foi uma experiência engraçada. Faz parte desse processo. Foi engraçado. Pronto, agora Acho que para finalizar. já estamos É. a conversa vai boa. Já vai longe. Com 1h20, exato. Portanto, o Pelo João que falou sei, exato, de que tu tens uns também um dotes gostinho aí pela música. pela música, não é? Também. E já que não há nada melhor, nós costumamos deixar sempre aquela musiquinha no final. Não sei se nos queres dar aqui uma sugestão mais Vou deixar. ao teu gosto. Ou... Confesso que tive a pensar nisso. Andou a ouvir os anteriores para saber. Eu tenho seguido logo desde o início. Sim, sim. E gostei muito do vosso projeto, acho que é interessante. Não Obrigado. pusemos música desde o início, mas Mas foram sim, eu introduzindo, percebi, eu claro, gostei percebi. do processo que vocês têm desenvolvido e acho que isto é importante para o crescimento do Sim. futebol feminino, também faz parte. É Sim, bom sim, dar sim. voz aos intervenientes, não só aos treinadores, atletas, mas também outras pessoas que estão diretamente ou Sim. indiretamente ligadas Sim. ao futebol. E tenho de vos dar os parabéns por isso. Obrigado. Porque Obrigado. acho que isto que é interessante. E é bom porque quantas vezes eu estou no gabinete, estou a trabalhar, enquanto estou a trabalhar estou a ouvir o podcast e estou ali a ouvir cenas de Muito futebol bom. e pá, é interessante. E Sim, sim. gosto, e isto é interessante e acho que vocês têm conseguido cativar a malta a fazer o mesmo e tem tudo para continuar a crescer. Acho que devem continuar da mesma forma que o estão a fazer e dar voz à malta do futebol feminino Sim. que está em crescimento e todas as ajudas são importantes. Em relação à música, Obrigado. Estamos aqui a babar um bocado. é sempre bom ouvir. É sempre bom ouvir esses elogios. Claro, isto é que dá força para nós também continuarmos, porque nós também não ganhamos nada com isto. Não, lá está. E Não, tudo, é um- tudo começa Não assim. ganhamos tudo nada começa em termos assim. monetários, não é? Sim, Porque sim, ganhamos a por partilha gosto. de conhecimento. Isso, claro que é sempre importante. Ouvir outras opiniões, ouvir outros pontos de vista, ter acesso, digamos, ao conhecimento adquirido, não é? Neste caso, já há 11 anos como treinador, não é? Sem dúvida que nos enriquece enquanto Não, e pessoas. atenção, 11 anos não são nada. Verdade, verdade. Ainda mais uns 20 anos pela frente, 30, 40, e vamos estar sempre a aprender. Portanto, aquilo que eu sei hoje, amanhã não é verdade. Claro, é Sim, verdade. sim, verdade. sim. E isto é uma troca de conhecimentos constante Sim, e no fundo, estamos claro, sempre sim. a moldar a nossa forma de ser e de estar. É o nosso pequeno contributo aqui ao futebol feminino, porque não podemos estar a treinar e, no meu caso, não podemos estar a treinar. O João está num projeto de formação de masculino e pronto, tentamos agilizar aqui o nosso tempo, porque também é difícil, às vezes não é fácil. Não é fácil, não é? E conciliar tudo Exato. é preciso gostar mesmo. 3 horários é preciso também. Gostar mesmo. Não, é É preciso sempre gostar preciso, mesmo. claro. temos que aqui a minha agenda, a agenda do João, a agenda do convidado que vier e depois neste momento, se quisermos ter convidado, ou seja, ter alguém que está mais lá em cima em termos de visibilidade, é bom para o projeto, só que não é fácil porque Envolve muita logística. Pois. Sim. Mas isso, lá está, as coisas aos bocadinhos vão Claro, crescendo. exatamente. E cada vez essas barreiras vão ser quebradas e é muito mais fácil de conseguir Claro. esse tipo também de contactos. mas que sim, também vamos são ver, temos importantes. aqui 2 ou 3 nomes assim em termos de visibilidade, seria muito bom para o projeto, vamos ver se Vão conseguir. vamos conseguir. Mas Também se precisarem de alguns mas- contactos, também podem Ok, fazer. obrigado. Alguns contactos. Quem é que sugeres? Quem é que eu sugiro? já agora sim, uma sugestão. Ligado ao futebol feminino ou Ao futebol feminino, ao Quiser, futebol feminino. pode ser feminino, jogador, sim. pode ser treinador, pode ter estado, tenho que pensar um bocadinho. árbitros. Por exemplo, falem com a Sandra Bastos, Eu não queria, que é uma pessoa excepcional. eu não queria dizer, Mas mas, já falamos. nós temos Ela é excepcional, ou a Mafalda. Só que lá está, é aquela questão de compatibilidade de Sim, de horários. horários, ela não é sim, fácil sim. porque ela tem, penso eu, a profissão dela, além de árbitro. E depois ao fim de semana também tem jogos e pronto, é uma questão de vermos as nossas agendas todas. Mas Mas eu depois deixo Mas fazer uma ela- listinha mas ela- para vocês. sim. Nós já, pronto, posso dizer que abordamos e ela mostrou-se receptiva É ao uma pessoa projeto. 5 sim, estrelas. sim.
E, Isso também é importante para o futebol feminino haver essa, sim, Claro, sim, sim. claro. digamos, Porque eu acho que é importante haver essa abertura, essa disponibilidade das pessoas Sim, que sim. estão mais lá em cima, porque elas é que dão visibilidade. Porque eu acho que, não desvalorizando, é apenas isso, é que dão mais, e algumas têm histórias muito boas também, mas é apenas isso, dão muita visibilidade, porque qualquer história, eu acho, é uma boa história. Qualquer conversa, até agora que nós tivemos, foram boas conversas e não foram todas com pessoas que têm essa visibilidade. Acho que faz falta também nós sentarmos hoje em dia numa mesa a conversar e Não, vivemos tudo muito intensamente, passa tudo. É tudo muito digital hoje em dia. Exatamente, portanto, sim. E por isso é que eu acho isto interessante, porque temos o contacto com as opiniões das pessoas, permite exato. às pessoas perceberem o que é que a pessoa X, Y, Z sente, Sim, o que é que pensa, da maneira como pensa. Eu acho que isto é super construtivo e podemos retirar daqui muita coisa boa. Exato. Portanto, acho que devem continuar na mesma senda. Portanto, Isso. não só querer estar lá em cima, mas também vir cá abaixo. Exato, claro, exato. A nossa ideia é essa. Se porque- pudermos ter nomes que mais sonantes, dão mais aquela visibilidade. Sim, e é perceber a fixe para perspectiva nós. de toda a gente, porque De toda a gente é que mas- faz o futebol mas- feminino. exatamente. É toda a Exatamente. gente. Portanto, o futebol As feminino é grandes tudo. histórias muitas vezes andam aqui que andam, aqui em baixo, não é tanto lá, andam em todo lado. Para mim, para nós, Claro. qualquer história é uma boa história. Há sempre motivo para conversar e para ouvir. E para Vamos lá, falar. música. Ai, a Então, música, Mas peraí. já agora damos lá a tua sugestão. tua Não, a sugestão para nós. música, pá, é Viena. Não sei se eu gosto de música mais para a alternativa. Portanto, não Ok. são aquelas músicas que toda a gente conhece. Eu gosto de procurar Sim, músicas até agora. e descobrir músicas novas que a malta não conhece. Também Tinha gosto. que ser, que era para não ser igual às músicas É, que saíam. Exatamente. Até agora foram sempre nunca foram sempre registros diferentes. É, mas a minha playlist é um bocadinho alternativa, músicas porreiras. Eu também gosto muito de viajar, de vez em quando faço road trips, e é esse estilo de música que mais gosto. Portanto, se vocês quiserem então passar Viena do Placi. Tenho que apontar. Nós, a música não entra agora. Entra. Quem está a ouvir agora, a música vai entrar. Vai entrar assim, Nós sim, mantemos sim. aqui. Chat no YouTube. Check no senão- YouTube, porque senão o YouTube corta logo o vídeo. Mas sim. Portanto, como é que é o nome? Viena Placi. Ok. Pois nós vamos É então. uma música gira, é gira. Ok. E, Então, Bernardo, façam lá as e, três. não, finalizamos então. Agradecer-te mais uma vez por teres aceito Obrigado. o convite e pela tua partilha da tua história. E agradecer também a quem nos está a ouvir por estar connosco e se puderem dar ali a força, ali os comentários ou partilharem é muito também passa a palavra ou já ouviste e tal. Acho que para já é mais esse processo e pronto, se puderem partilhar essencialmente com quem. Isso é importante porque as pessoas passam umas para as outras e quando o feedback Claro. é positivo não há Isso, nada como sim. passa a palavra. Exatamente. Porque as pessoas ficam curiosas e querem ouvir. E se o conteúdo Exato. é interessante, vão querer ouvir o próximo de Claro, certeza. exato. Portanto, Exatamente. Portanto, quem está a eu ouvir. agradeço também o vosso convite e foi Pronto. muito interessante Obrigado a gostei de nós. estar aqui convosco. Obrigado. Portanto, a quem nós. está a ouvir, tu que estás a ouvir agora, vai já dizer a quem está aí ao teu lado, então que estás a ouvir e para ouvir também, para assinar, para depois receber ali a notificaçãozinha, para o que às vezes passa, né? no nosso dia a dia. Mas pronto, é isso, obrigado e entramos então com a música e até ao próximo sábado. Um abraço. Futebol de salto alto.